Até o momento, nós discutimos maneiras de limitar tanto o valor da solução estocástica quanto o EVPI por essa diferença dado entre o valor esperado da solução média e o valor da solução média propriamente. A leitura aqui é que, para calcular essas grandezas que estão limitando por cima tanto o VSS quanto o EVPI, nós não precisamos resolver um problema estocástico. Nós precisamos resolver, na verdade, uma série de problemas determinísticos, cada um deles formulado com uma realização particular da incerteza. Então, no caso EV, o que nós utilizamos? Nós utilizamos a esperança do vetor de variáveis aleatórios como a entrada para um problema determinístico e calculamos a solução esperada, essa solução e esse valor dessa função objetiva, a solução esperada. E para o EEV, o que nós fazemos? Nós utilizamos o x barra de xi barra, aquela solução que de primeiro estágio, né, que é obtida ao se calcular o EEV, e calculamos essa expectativa aqui em xi, fixando essa quantidade. E aqui a expectativa vai ser tomada em relação a cada uma das possíveis realizações da variável aleatória. Então, a leitura é que aqui no caso discreto, por exemplo, né, nós não precisamos resolver, nesse caso aqui, um problema estocástico. Nós estamos resolvendo a cada possível realização de xi, nós estamos resolvendo um problema de programação linear, né, até agora, que são os casos tratados foram problemas de programação lineares. Então, isso é mais barato, resolver muitos problemas de programação linear é mais barato do que resolver o problema de programação estocástica, que tem um conjunto de cenários e restrições para cada possível realização. Essa é a ideia. O que nós vamos fazer nesta aula? Nós vamos refinar os limites para essas grandezas. Nós vamos investigar como que a gente pode obter mais informações desse tipo, né, limitando superiormente essas grandezas, de forma a evitar que a gente precise resolver o problema estocástico, ou para ter uma informação sobre a necessidade de resolver o problema estocástico, né? Que a gente já viu que quando essas duas grandezas aqui são grandes, a gente tem um estímulo a resolver o problema estocástico. Só que para ter certeza desse valor, a gente precisa do RP, ou seja, a gente precisa resolver o problema estocástico. Então, é uma coisa que se retroalimenta, né? É um raciocínio que se retroalimenta. Então, nessa aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar alguns refinamentos para o cálculo destas grandezas. Em particular, vamos começar trabalhando com o valor da solução estocástica. E o que nós vamos assumir aqui? Que a única variável aleatória para o nosso problema, e isso é importante, vai ser o vetor de termos independentes, o H, que acopla primeiro estágio com segundo estágio. Então, o nosso xi vai ser um H de ômega, né? E também vamos considerar o caso em que o suporte é finito. Cada uma das possíveis realizações desse vetor H é dado pelo vetor xi, xi1, xi2 até xk. São k cenários em uma situação em que o suporte é finito. E cada um desses cenários tem uma probabilidade pk para o cenário k. Então, como que nós vamos nos referir? Nós vamos dizer que o cenário k corresponde à realização xk da variável aleatória xi. E nós vamos utilizar um conceito que é o conceito de cenário de referência. Esse cenário de referência, de uma certa forma, ele vai generalizar o conceito do cenário obtido com a esperança das variáveis aleatórias. Então, o que é esse cenário de referência? O cenário de referência ele pode ser a própria expectativa das variáveis aleatórias, que foi um conceito que a gente já utilizou, né? Só que ele pode tomar uma forma diferente dessa esperança, ele pode significar alguma outra coisa. Por exemplo, ele pode significar o cenário de pior caso. Nós vamos definir em cada caso, em cada situação, qual vai ser o cenário de referência que a gente vai empregar.
mas a gente está agora dando mais liberdade para a escolha de um cenário de referência, que pode ser, por exemplo, a esperança, né? O sigma barra, o xi barra, ou um cenário de pior caso, que nem sempre é fácil de ser determinado. Mas, por exemplo, quando você tem um problema de demanda, né? O seu vetor de termos dependentes significa a demanda, e você tem que atender essa demanda, então o cenário de pior caso costuma ser a de maior demanda. Então, em muitos casos, é fácil identificar qual é o cenário de pior caso. Em alguns outros casos, quando as variáveis não são independentes, isso não é exatamente assim, mas é uma alternativa para a construção desse cenário de referência. Tá? Agora, independentemente de ser a esperança ou o cenário de pior caso, é importante que a gente perceba o seguinte: esse cenário de pior caso ele não é necessariamente um cenário que está representado no suporte, ele pode ser um cenário exógeno ao suporte, né? E nesse caso, se ele é um cenário que não está no suporte, o que a gente sabe é que a probabilidade de ocorrência desse cenário de referência é zero. A despeito disso, a gente vai poder utilizar esse cenário para alguns fins que vão ficar claros daqui a pouco. Bem, associado a um determinado cenário psiK no nosso suporte, e é uma determinada escolha de um cenário de referência que vai ser designado aqui por xr, a variável, o vetor de variáveis aleatórias é designado por xr, nós vamos construir um subproblema associado a esse par. Então, qual que é o par que nós estamos tratando aqui? É o xr, que vai ficar fixo, e o xk, para um determinado k pertencente a 1, 2, até k, que são os indexadores dos possíveis vetores xk no suporte. Então, esse subproblema associado, ele é um problema de programação linear, que é formulado com um conjunto de restrições da variável de primeiro estágio, que envolve a variável de primeiro estágio, e dois vetores de variáveis y, um associado ao cenário de referência e outro associado ao cenário xk. E como que é a função objetivo desse problema? Eu tenho a parcela da função objetivo referente à variável de primeiro estágio e tenho duas parcelas aqui, ó, que são combinadas as variáveis y de xr e y de xk. A variável, a parcela referente a y de xr, ela é ponderada pela probabilidade desse cenário de referência. E a probabilidade, o complemento dessa probabilidade, 1 menos PR, é utilizada para ponderar a parcela da função objetivo relativa ao cenário xk que está sendo considerado aqui. Então, xr é fixo e o xk vai variar. Eu vou ter um subproblema desse tipo para cada possível xk. Então, além dessas restrições de primeiro estágio, nós temos um par de restrições de segundo estágio. Uma acoplando a variável de primeiro estágio à variável y do cenário de referência e outra acoplando a variável de primeiro estágio à variável y do cenário xk, que é o que vai variar para cada um desses subproblemas. Então, como que eu posso entender esse subproblema, esse problema de programação linear que está identificado aqui no slide? Ele é um problema determinístico equivalente com dois cenários apenas, que são considerados com probabilidade PR e 1 menos PR, probabilidade de cenário de referência e o complemento dessa probabilidade. Se o cenário de referência for um cenário no suporte, PR é diferente de zero. Se for um cenário que não pertence a suporte, PR é zero. E qual que é a notação que nós vamos empregar? Nós vamos empregar isso aqui, ó. A solução ótima desse problema aqui, ó, uma solução ótima para esse problema aqui, ó, uma vez que ele tenha sido resolvido, a solução ótima vai ser a parcela de primeiro estágio é x barra k, porque nós vamos estar indexando aqui por causa desse cenário, de acordo com o k do cenário. A variável de primeiro estágio
referente ao cenário de referência, ela vai ser simplesmente y barra k. E a variável de segundo estágio referente ao psiK, essa vai estar explícito aqui entre parênteses o psiK. Então essa é a estrutura que nós vamos designar. O YK, então, YK barra está assumindo a parcela referente a essa variável, e o YXK a essa parcela aqui do vetor de variáveis do problema. E nós vamos admitir, né, que a solução ótima para esse problema, ZK, é essa função Z de P, né? Z de P é o quanto eu estou chamando aqui desse problema, né? Para substituindo x por x barra k, y de XR por y barra k e o próprio y de CK como argumento para a variável de segundo estágio da variável CK. Bom, o que a gente precisa notar aqui? Se o cenário de referência for o cenário XR, XK, né? Se XK aqui for igual ao próprio XR, esse conjunto de restrições que eu vou indicar aqui, ó, este e este, são idênticos. Então, a única coisa que eu estou representando quando o XK é o XR, eu estou dobrando o número de restrições, que são as mesmas restrições. Eu estou representando duas vezes a mesma restrição. Então, na verdade, eu estou formulando um problema determinístico equivalente, um problema determinístico apenas para esse cenário de referência. Então, quando isso ocorre, esse valor ZP, para um determinado x qualquer, ele é simplesmente o valor z de x de XR, que a gente já definiu antes, né? E quando o cenário de referência ele não é um cenário no suporte, quando a probabilidade dessa quantidade aqui é zero, né? O valor da função objetivo para x, xi r e xi k é exatamente o valor de z para xi k. Por quê? Porque essa probabilidade aqui sendo zero, o que faz? Faz com que essa parcela aqui da função objetivo seja igual a zero, porque esse termo aqui é zero. Então, quando o cenário de referência não é um cenário no suporte, a gente tem essa equivalência aqui. Isso não necessariamente significa, esse é um ponto que eu vou chamar a atenção no slide, que passou sem uma nota específica, nenhuma demonstração de um resultado no livro, é que o mínimo para essas quantidades aqui sejam iguais. Para que esse mínimo aconteça, eu preciso de uma outra condição, eu preciso de uma condição adicional. Então agora nós vamos lançar mão de uma definição que vai ser utilizada posteriormente para nos ajudar a construir desigualdades que limitam superiormente o VSS. Que definição é essa? É essa quantidade chamada de SPEV, né? Soma dos pares de valores esperados. Como que é definido SPEV? Bom, então eu tenho um cenário de referência que foi estabelecido e estou considerando aqui um somatório ponderado pelas um somatório em K, um somatório para cada cenário que se K diferente do cenário de referência, e essa soma corresponde ao quê? Ao produto da probabilidade do cenário K vezes o mínimo do valor da função, o mínimo da função objetivo do par de subproblemas xi r xi k. Então, aqui, para calcular essa quantidade SPEV, o que eu preciso resolver? Eu preciso resolver um problema de programação linear para cada par de subproblemas. Par de subproblemas formado por xi r
que se K. Então eu estou resolvendo K problemas de programação linear. Ordem de K problemas de programação linear. Ok? Então, se esse cenário de referência não pertencer a K, ainda assim essa quantidade vai ser uma quantidade que tem uma cara parecida com algo que a gente já viu, né? Então vamos ver o que é isso. E aqui vem a observação adicional. Se essa proposição estabelece o seguinte, que se o cenário de referência não é um cenário no suporte, então essa quantidade SPEV, né, é igual ao valor do latency solution. Isso é verdade, mas é necessária alguma outra condição para poder garantir isso. Uma condição que é suficiente para isso acontecer é que o pos da matriz W seja igual ao R. Vamos supor que a matriz W então tenha dimensão M2, né? A matriz MW seja uma matriz M2 por N2, ou seja, M2 linhas por N2 colunas. Então o pos de W é RM2. Isso aqui garante que de fato essa condição aqui seja satisfeita. Eu vou explicar por que é necessário alguma condição adicional e isso não está colocado na demonstração. Bem, qual que é a ideia da demonstração? A ideia é a seguinte: se o cenário de referência então não está no suporte, a gente sabe que a probabilidade desse cenário de referência, o PR, é zero. Por consequência, essa função z avaliada em x para que se R e que se K, aqui é que se K, não é que se P, é exatamente o valor de z para x e que se K. O que é essa quantidade aqui? Esse aqui é o valor do problema desconsiderando o cenário de referência, né? O valor da função objetivo desconsiderando o cenário de referência na função objetivo e desconsiderando o conjunto de restrições que acopla a variável de primeiro estágio com o y do cenário de referência, né? Então isso é verdade. Esse z aqui é exatamente o zp para esse caso. Porém, não necessariamente, é aí que falta uma observação no livro, o mínimo de zp de x que se R que se K é igual ao mínimo de z de x de que se K. Por que isso? Vamos voltar na definição do par de problemas de referência. O par de subproblemas está aqui, ó. Vou até apagar para poder rabiscar de novo. Então, olha aqui, ó. O que o teorema está dizendo, né? A proposição está dizendo. O cenário de referência não está no suporte. Então, esse termo aqui, ó, esse termo aqui é zero, porque essa quantidade aqui é zero. Então, esse termo aqui é zero. Muito bem. Então, quanto que vale o z de P, de x, de que se R, de que se K? Vale isto mais isto, que então é 1 vezes Q transposto y de que se K. O z de x de que se R é simplesmente essa quantidade. Perfeito, pela definição que a gente viu nas aulas anteriores. Só que, na definição desta função, a gente não tem esta restrição. A gente tem apenas esta restrição. Então, para que o mínimo disso, voltando, para que o mínimo disso seja igual ao mínimo disto, nós temos que ter o seguinte: nós temos que ter
alguma condição que garanta que essa restrição aqui, ó, vai ser satisfeita quando o x de psi k for atingido. Então, uma condição que eu coloquei na minha observação da proposição é quando o pós de W é igual ao Rm2. O que significa isso? Que essa matriz W ela tem a seguinte propriedade. Ela tem a seguinte propriedade: não importa qual vetor que eu coloque na imagem dessa transformação linear, o vetor t que eu coloque na imagem dessa transformação linear, sempre eu vou conseguir escrever esse vetor t como uma combinação linear das colunas de W, uma combinação linear não negativa das colunas de W, que é o que está aqui. Então essa é uma condição razoavelmente forte, não precisa ser tão forte, essa condição é suficiente, mas eu não consigo só garantindo que o que se R não está no suporte, que essa probabilidade aqui é zero, que o mínimo ocorra. Se eu te der um determinado x, por exemplo, a solução do problema determinístico formulado por psi k, a solução ótima desse problema, e avaliar a função zp, que está aqui colocada, zp, e a função z de x barra psi k, perfeito. A função objetivo vale, mas eu tenho que garantir que esse vetor aqui, ó, atenda a essa condição aqui, que seja possível viabilizar, encontrar um y de psi r que viabilize isso daqui, ó, menos t desta solução aqui, ó. Isso aqui ficou faltando na demonstração do resultado, uma condição adicional para garantir que isso ocorra. Isso pode acontecer, mas isso não é tão solto quanto está na demonstração que está colocado no livro, pelo menos no meu entendimento dessa demonstração está faltando alguma condição adicional, tá? Não precisa ser tão forte quanto isso daqui, mas precisa de alguma condição adicional, tem que ficar claro isso. Então, diante dessas condições, o que a gente verifica é que esse SPEV ele é um conceito antigo, né? Na verdade, ele só é uma generalização agora, ele assume o valor do latency solution quando essa condição aqui observa e alguma outra condição técnica, por exemplo, se observa, tá? Com a ressalva de que pode ser alguma coisa um pouco mais fraca do que essa condição que eu estou colocando aqui, né? Mas o resultado importante para nós é o que vem na sequência. É que o latency solution, na verdade, ele é limitado superiormente pelo SPEV. E o SPEV limita inferiormente o valor do recourse problem. Ou seja, o SPEV está ensanduichado entre o latency e o RP. E para calcular o SPEV, repara, eu preciso resolver ordem de K problemas de programação linear. Então eu consigo obter uma informação sobre essa quantidade evitando resolver um problema tão caro quanto o problema estocástico. Basta eu resolver uma sequência de problemas de programação linear. E é essa demonstração que a gente vai ver na sequência. A primeira parte da demonstração vai se dedicar a mostrar isso aqui, ó, que o latency é menor ou igual ao SPEV. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos partir da definição do SPEV, né? Como o somatório dessa quantidade que está indicada aqui. O que nós fizemos? Nós apenas substituímos o valor da definição aqui, ó. A definição está aqui do SPEV. Nós apenas substituímos essa quantidade aqui, esta quantidade, pelo valor da função objetivo no ponto que nós utilizamos para definir o minimizador daquela função objetivo. Então, eu apenas substituí a função objetivo
colocando os argumentos do vetor que minimiza essa função objetiva. Né? Bom, o que nós temos aqui? Então, até agora não foi feito, não tem nenhum raciocínio, só apenas uma substituição dos valores. Pela definição do par de subproblemas, então ele tinha x barra k, y barra k como o valor ótimo associado a isso aqui, né? Y é xr, e y barra de xk. Então esse daqui era o minimizador do par formado por cenário de referência e cenário K. Então, se eu olhar para esse vetor aqui, formado por essa parcela e por essa parcela aqui, que diz respeito ao cenário de referência, então esse vetor é uma solução viável para o problema de minimizar essa quantidade aqui. Quem quer minimizar essa quantidade? Z de x de xr é o que? É o C transposto x mais Q transposto y de xr, sujeito às restrições, né? Então minimizar, o nosso problema era minimizar essa quantidade sujeito a x igual a b mais a restrição wy de xr é igual a h de xr menos tx, para x maior ou igual a zero, y maior ou igual a zero. Então esse vetor aqui, isto mais essa parcela aqui que está fazendo o papel desse vetor aqui nesse modelo, ele é viável. Por quê? Porque quando eu resolvi o subproblema, o par de subproblemas, essa restrição estava explícita na definição, essa restrição aqui, estava explícita no subproblema. Então, este vetor aqui, ele é viável aqui. Se ele é viável, o que significa? Qual a conclusão que eu posso inferir sobre o valor da função, desta função objetivo aqui, para ele? Bom, como ele é viável, essa quantidade limita superiormente o mínimo que isso aqui ocorre para quem minimiza essa quantidade, que eu estou chamando do valor mínimo desse programa aqui, o valor mínimo dessa quantidade aqui, é Z estrela do cenário de referência. Tá? Então aqui eu estou só explorando o seguinte, como essa parte do vetor aqui, como isso aqui é viável para um problema determinístico formulado com exclusivamente o cenário de referência, e isso é verdade, porque as restrições de segundo estágio do cenário de referência estão explícitas no par de subproblemas, então a gente deduz essa quantidade aqui. Tudo bem? Então esse é o primeiro resultado que a gente vai usar daqui a pouco. A outra coisa que nós vamos utilizar é que nós vamos pegar essa parcela da função objetiva que referente a x barra, e vamos reescrevê-la como o produto de PR C transposto x barra mais 1 menos PR C transposto x barra. Isso aqui é claro que isso aqui corta com isso daqui, eu fico com C transposto x barra. Né? Então nós vamos reescrever o SPEV agora fazendo esta distribuição da parcela do primeiro e do segundo estágio, destacando essa parcela para a parcela referente a PR do cenário de referência e a parcela referente a 1 menos o PR vezes C transposto x barra K. Tudo bem? E nós vamos definir o seguinte, que para um determinado cenário psi K, o problema determinístico formulado para esse cenário psi K assume o mínimo, que é ZK estrela. Pronto.
Pronto, agora nós temos condição de chegar ao resultado só trabalhando algebricamente com as expressões. Então nós temos aqui a expressão do SPEV depois que nós fizemos esse desmembramento de ser transposto x barra k na parcela que multiplica PR e na parcela que multiplica 1 menos PR. Então nós agrupamos dessa forma aqui, ó, uma parte associada ao y barra k e a outra parte associada ao y de psi k. Muito bem, então essa segunda parcela aqui, ó, que está no somatório, está indicado aqui, ó. Repara que o 1 menos PR cortou com 1 menos PR. Então ficou somente PK vezes C transposto XK, Q transposto Y de psi k. Então essa parcela aqui está resolvida. E nós vamos agora usar o fato de que essa solução aqui, ó, isso com esse vetor, é um limitante avaliado na função objetivo do z, x de psi r, é um limitante superior para o ótimo. Então nós substituímos isto, esta quantidade aqui, ó, nós substituímos colocando maior ou igual e colocando o valor da função objetivo do problema z, x de psi r, o ótimo para isso. Então, até agora, nós só usamos o resultado que estava antes destacado no slide anterior. Agora, o que nós precisamos verificar aqui? Bom, a única diferença daqui para cá está nesse termo aqui, certo? Então, esse termo aqui, ó, ele é exatamente, como é que a gente pode reescrever esse termo aqui? A gente pode colocar, é um somatório em K. Então, ele é ZR estrela vezes somatório dividido por 1 menos PR. PR é constante e eu tenho PR aqui também. Vezes somatório de PK para K de 1 a K para psi R diferente de psi K. Quanto que vale essa quantidade aqui? Isso aqui, a soma das probabilidades totais é 1. Qual que é a probabilidade que eu não estou considerando aqui? É exatamente P de referência. Então essa soma vale exatamente 1 menos P do cenário de referência, que corta com essa quantidade, então ficamos com PR Z estrela de ZR estrela. E aqui, desse passo para cá, nós usamos o quê? Nós usamos o fato de que isso daqui, ó, é uma solução viável para o problema determinístico formulado só para o cenário de referência. Então, essa quantidade aqui agora, se eu somar essa quantidade aqui, isso mais isso é exatamente o wait-and-see solution. Por quê? Se o cenário de referência for um cenário que está no suporte, esse termo aqui é diferente de zero, né? Essa probabilidade aqui é diferente de zero, isso mais isso é exatamente o somatório de K de 1 a K grande, né? De PK de ZK estrela. Se o cenário de referência não estiver no suporte, isso aqui é zero, isso aqui é o WS propriamente. Então, com isso a gente conclui a primeira parte da prova, que diz que essa grandeza SPEV limita superiormente o valor da wait-and-see solution. A segunda parte do resultado desse teorema mostra que o SPEV limita inferiormente o valor recourse. Por que isso é verdade? Vamos discutir essa demonstração aqui. Bom, nós vamos considerar que a solução ótima para o problema recourse, ela é obtida para esse vetor aqui, ó, x estrela, y estrela de psi k para todo k de 1 a k grande. Então, essa é a solução ótima para o problema, é um vetor que considera todas essas entradas aqui, ó, até a última dessas entradas
que é o vetor y' de xk. E nós vamos considerar também um caso, para essa demonstração, que o cenário de referência ele é um cenário no suporte. Isso não vai reduzir a generalidade dessa demonstração, não, porque o emprego disso vai vir direto nessa terceira observação. E o que essa terceira observação me diz? Me diz o seguinte: olha, se eu pegar a solução de primeiro estágio do recourse mais o par de soluções de segundo estágio para o estágio de referência e para o estágio para o cenário de referência e para o cenário K, se eu combinar isso nesse vetor aqui, esse vetor é viável para o subproblema, o par de subproblemas XR e XK. Então, isso é claramente verdade, né, se eu tiver essa condição aqui satisfeita, porque no par de subproblemas, essa restrição, a restrição para o cenário de referência e a restrição para o cenário XK estão explícitas no subproblema referente a XR e XK. Agora, se isso aqui não acontecer, eu uso uma outra solução viável aqui, ó, para o cenário de referência, tá? Qualquer uma das soluções do subproblema, e nesse caso a probabilidade vai ser zero, quer dizer, se isso aqui não acontecer, né, se o cenário de referência não tiver zero, não tiver no suporte, então essa probabilidade aqui vai ser zero, e ele não vai julgar nas desigualdades que a gente vai empregar para a construção da demonstração. Então tudo isso para dizer que essa hipótese que está colocada aqui, ó, de que o cenário de referência é um cenário no suporte, que isso não reduz a generalidade. Não reduz, simplifica um pouco a demonstração, tá? Então, qual que é a ideia da prova? Deixa eu terminar de apagar isso daqui para ficar mais limpo. Bom, a demonstração, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar esse fato aqui de que essa solução, esse vetor, é uma solução viável para o par de subproblemas. Se ela é uma solução viável, e eu comparar a função objetiva do par de subproblemas, né, do subproblema para esse par de referência que se K, com a solução ótima para esse par, o que a gente vê é que essa solução aqui, ó, vai limitar superiormente o valor da solução ótima. Então, o que está escrito aqui do lado esquerdo dessa desigualdade? Eu estou tomando a solução ótima do par do subproblema, que é dado por isso aqui, ó, na notação que a gente viu até o momento. Então, isso aqui é a solução ótima do par de subproblemas que se de referência que se K. Então, se eu comparar agora a função objetivo da solução ótima com a solução objetivo do par de subproblemas avaliado na solução ótima por recourse, como a solução do recourse é viável, mas ela não é necessariamente ótima para o subproblema, ela limita superiormente essa quantidade, né? Então, isso aqui vem da otimalidade, isso aqui é uma condição que vem da otimalidade desta solução aqui para o subproblema. O que eu vou fazer agora? Nós vamos multiplicar essa desigualdade, né, nós vamos considerar essa desigualdade para todo cenário que se K diferente do cenário de referência, né, porque aqui eu estou considerando o cenário de referência no suporte. Então, como essas probabilidades cada uma dessas probabilidades PK são maiores que zero, maiores ou iguais a zero, né, basta ser maior ou igual a zero, são maiores, estou no suporte, né, então eu vou multiplicar uma desigualdade aqui, isso aqui por PK, e isso aqui por PK, e vou tomar o somatório disso em K, para K de 1 a K grande e que se R diferente de que se K. Então, quando eu multiplico por PK os dois lados e somo, o que eu obtenho aqui, ó? Bom, do lado esquerdo está explícito aqui, né?
simplesmente o PK multiplicando essa quantidade toda aqui, ó, né? E do lado esquerdo ficou o quê? Ficou essa quantidade que eu vou discriminar aqui, ó. Somatório de K1 até K grande, se R diferente de que se K, PK vezes C transposto x barra K mais primeira parcela aqui do termo de segundo estágio PR Q transposto y barra de K mais 1 menos PR Q transposto y de CR. Agora, isto daqui é exatamente o mínimo de ZP x CR CK. Multiplicando então pelo PK e somando, eu teria exatamente o SPEV se essa quantidade aqui tivesse dividida por 1 menos P de R. Então, essa soma aqui é 1 menos P de R vezes SPEV, que é o que está colocado aqui, ó. Então, nós vamos partir da desigualdade que obtivemos no slide anterior para algebricamente chegar ao resultado que está colocado no teorema, na segunda parte, né? Que o SPEV, então, é limitado superiormente pelo valor do recourse. Então, o que nós temos? Vamos olhar para o lado direito, então. Nós separamos, né, o lado direito em duas parcelas, o produto de PK por essa parcela e o produto de PK por 1 menos PR vezes essa quantidade. Então, elas estão destacadas aqui, ó. E o que a gente pode observar? Isso aqui é fixo, ó. X estrela, né? E Y estrela de XR. Isso aqui não depende de K, é independente de K. Então, eu posso tirar essa quantidade de somatório e multiplicar pelo somatório de PK para K de 1 a K grande, se K diferente de XR. Quanto que vale essa quantidade? Vale exatamente 1 menos a probabilidade do cenário de referência, né? Então, aqui, desta igualdade para essa igualdade, eu só usei esse fato. E tudo mais está constante aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou reorganizar esses termos, colocando aqui o C transposto x estrela e incorporando o cenário de referência ao somatório que havia ficado explícito do lado de fora. Então, a diferença desse somatório para este somatório é que aqui eu estou considerando todos os cenários menos de referência, e aqui eu estou considerando todos os cenários no suporte, porque eu assumi que o cenário de referência estava no suporte. Isso aqui agora, pela definição, né, isso aqui é exatamente o valor do recourse. Isso aqui é RP, isto é RP. Então, o que a gente mostrou aqui, 1 menos P, a probabilidade do cenário de referência vezes SPEV, é menor ou igual a 1 menos a probabilidade da referência vezes o recourse, que obviamente implica que SPEV é menor ou igual a recourse, que era o que a gente queria demonstrar. Até o momento, nós limitamos o latency solution pelo SPEV, que limitava inferiormente o valor do recourse, né? E nós utilizamos esse conceito de par de subproblemas, né? Subproblemas de par de cenários, perdão, com o cenário de referência e mais cada um dos cenários no suporte, e criamos esse conceito do SPEV, né? Nós vamos usar uma ideia semelhante para agora completar a cadeia de desigualdades e limitar superiormente o RP, né? Então, essa aqui é a ideia dos próximos slides. Então, o que nós vamos considerar aqui? Ó? Nós vamos assumir que z de x de XR
denota o problema determinístico formulado com o cenário de referência. E esse cenário de referência ele pode ou não ser um cenário possível no suporte do vetor de variáveis aleatórias que a gente considerou. Eu vou designar como x barra de R alguém que resolve esse problema determinístico formulado para o problema de referência, para o cenário de referência. E agora eu vou redefinir o valor da solução estocástica a partir dessa quantidade aqui, ó, que é o valor esperado da solução do cenário de referência. Então, EVRS, essa quantidade que eu estou definindo aqui, ó, é o Expected Value of Reference Scenario. O que ele representa? Eu vou usar essa solução x barra R, que resolve o problema determinístico formulado para a grandeza aleatória assumindo o valor do cenário de referência, vou tomar a expectativa na variável aleatória, né, e vou atribuir isso a essa quantidade, EVRS. Então repare que esse cenário, essa quantidade EVRS, ela lembra alguma coisa que a gente já viu, que é o Expected Value of Mean Solution. Porque se esse cenário de referência for xi barra, o que a gente está fazendo aqui, ó, em EVRS é exatamente calcular o EEV. Então, como que o VSS era calculado, o Value of Stochastic Solution? Ele era anteriormente definido a partir do EEV. O que nós vimos anteriormente é que o EEV era utilizado para determinar o VSS. Agora nós vamos redefinir o VSS à luz de um cenário de referência que não precisa ser necessariamente a esperança da variável aleatória. Pode ser outra grandeza, pode ser outro cenário de referência. Então, nós estamos redefinindo o valor da solução estocástica a partir dessa quantidade aqui, EVRS, que é essa expectativa na variável aleatória do problema como uma reação a um recurso para uma variável de primeiro estágio fixa como x barra R. Essa aqui é a ideia. Então, o VSS então, é essa diferença entre EVRS e o recourse. Então, é importante estressar que esse VSS, na forma como nós estamos redefinindo, ele coincide exatamente com o caso que a gente viu em que a referência é a média. E, apesar disso, ainda que isso não seja o caso, essa outra grandeza que a gente está rebatizando com o mesmo nome de VSS, ela continua sendo não negativa. Porque se essa solução aqui, né, esse x barra R, for viável para o cenário xi k, essa quantidade aqui, ó, substituindo o x barra R para o cenário k, para o xi k, é um limite superior para esse cenário associado a k. Né? Então esse EVRS é superior, é maior ou igual ao RK, ao valor do recourse. E caso ele não seja viável, quer dizer, caso essa solução x barra R não seja viável, claramente isso daqui então passa a ser infinito. Basta ter um cenário xi k para qual ele não é infinito, para qual ele não é viável, que essa quantidade EVRS assume o valor infinito. Então o VSS rebatizado ele continua sendo uma grandeza não negativa. O que nós vamos continuar empregando? Para o par xi-R, xi-k, para o par de subproblemas, x barra k, y barra k e y de xi-k representam uma solução ótima para o problema, para o par de subproblemas. E a partir disso a gente vai definir uma outra quantidade também que vai então nos ajudar a limitar superiormente o RP. Qual que é essa grandeza? É chamada de EPEV, Expectations of Pairs Expected Value. O que é essa grandeza? Repara, eu vou calcular a expectativa na variável aleatória dentre esses conjuntos de k mais 1 possíveis cenários. Cada um dos cenários existentes no meu suporte, mais
o cenário de referência, caso ele não seja um cenário no suporte. Então, aqui eu estou tomando o mínimo, nessa expressão eu estou tomando o mínimo entre K mais uma, possivelmente K mais uma, ou K mais uma possíveis quantidades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, ó, vou calcular essa quantidade aqui, ó, a esperança em que se dizer para um K particular, nessa quantidade, né? O que é isso daqui? É a solução ótima do problema determinístico formulado para a variável aleatória assumindo o valor de psi-k. E eu estou tomando essa expectativa aqui em psi. Isso aqui me dá uma quantidade. Eu vou considerar todos esses casos e vou tomar o mínimo disso para todo k de 1 até k e o próprio r. Então, se o r for alguém aqui, eu estou considerando o mínimo no suporte. Se o r não for, estou considerando o mínimo no suporte e mais uma condição, mais um cenário adicional, que é o de referência. Então, isso daqui eu estou calculando a expectativa com um cenário, com a variável de primeiro estágio fixa, dada por esse conjunto de possibilidades aqui, de até k mais uma possibilidades. Então, qual que é o resultado importante aqui? É que essa quantidade, PEV, ela limita superiormente o recourse. E ela é limitada superiormente pelo EVRS que a gente acabou de redefinir, né? A gente acabou de definir no slide anterior, que está aqui, ó. Redefinir não, a gente acabou de definir, né? O que a gente definiu é uma analogia do EVRS com o EEV. A gente definiu o EVRS, o Expected Value of Reference Scenario. Então, por que essa desigualdade aqui é válida? Olha só, o que é importante a gente ver? Esses três valores, eles são o resultado da função ótimo da função objetivo, né? Da função recurso, é a mesma função objetiva em que eu estou relaxando, que eu estou restringindo o domínio. Qual que é o domínio do problema RP? O domínio do problema RP é algum x, variável de primeiro estágio, para a interseção de K1 com K2. Quem que é a solução do PEV? É alguém que resolve isso, é alguém dentro desse conjunto aqui, ó, x1 barra, x2 barra, xk barra e possivelmente o xr barra. Essa turma aqui, ó, é alguém que está aqui. Então, isto, quando eu olho para estas possibilidades, eu estou olhando para um conjunto mais restrito de possibilidades se eu comparo com a interseção de K1 e K2. Então, o que eu estou fazendo aqui é restringindo o domínio do problema de otimização. Como é minimização, então a função objetivo deste é maior do que a função objetivo deste. RP é uma relaxação para isso. E da mesma forma, o domínio do EVRS, quem é? É somente essa possibilidade aqui da variável de primeiro estágio. Ele está reagindo a essa variável de primeiro estágio, que é a solução x barra R. Né? Então, daqui para cá, nós também temos a desigualdade, a PEV é menor ou igual a EVRS. Por quê? Porque eu restringi o domínio. Agora, a única que se aplica é essa expectativa avaliada para essa solução x barra R. Então, essa desigualdade vale por causa disso. Eu estou trabalhando com sucessivas relaxações do domínio quando eu saio daqui e percorro a desigualdade no sentido contrário. Ou daqui para cá eu restringi o domínio e daqui para cá eu restringi o domínio. Então, a função objetiva de minimização não pode crescer, ela deve ou ficar igual ou subir. Essa aqui é a ideia dessa demonstração. Por isso que essa desigualdade vale. Então, combinando tudo isso que a gente viu, a gente tem esse conjunto de desigualdades aqui, ó, que limita o valor da solução estocástica. Né? O valor de solução estocástica maior ou igual a essa diferença, EVRS menos EPEV, menor ou igual a EVRS menos SPEV,
e isso limitado por VRS menos Wait&See Solution. Nesse exemplo, nós vamos ilustrar a utilidade dos pares de subproblemas para a construção desses outros valores, né, que nos permitirão gerar alguma informação para limitar o valor da solução estocástica, tendo em vista que o EEV e o EV, nesse caso, eles vão gerar informação inócua para a gente limitar o valor da solução estocástica. Tá? Então, esse problema é um problema em que nós temos duas variáveis aleatórias, né? xi1 e xi2, que limitam, né, que estabelece uma caixa de valores admissíveis para a variável de segundo estágio, y1 e y2. Né? Então, nosso objetivo é escolher uma variável de primeiro estágio, né, que pode ser interpretado, esse valor de x1 e x2, como uma decisão de investimento que a gente vai fazer hoje, né, em dois ativos distintos, né, 1 e 2, que vão ser utilizados, né, vão ser necessários no segundo estágio para cobrir 80% de uma certa demanda de xi1 e xi2. Então, 80% por causa desse 0,8 xi1 e 0,8 xi2 aqui. Tá? E a gente vai assumir que xi1 pode pertencer a esse conjunto de valores discretos, 4 e 6, e que xi2 pertence a 4 e 8. Então, no total, nós temos produto de 2 vezes 2, 4 cenários possíveis, e a gente está assumindo que cada um desses aqui, né, cada uma dessas realizações, 4 e 6 para o xi1 e 4 e 8 para o xi2, que são equiprováveis. Cada um deles tem a probabilidade de meio. Então, se a gente considerar os 4 cenários, né, 4 com 4, 4 com 8, 6 com 4 e 6 com 8, cada um deles é um cenário com probabilidade 1/4. Então, são os 4 cenários aqui prováveis quando a gente combina as possíveis realizações de xi1 e de xi2. Então, o que nós temos nessa tabela aqui? Nós temos a solução, o conjunto de valores que nos permite calcular a solução Wait&See, e temos também o valor da solução do problema determinístico formulado para o cenário médio. Né? Então, o que nós temos aqui? Para cada um dos 4 cenários, que combinam os valores de xi1 e xi2, nós temos a função objetivo ótima, considerando o problema determinístico formulado para cada um desses cenários, xi1 e xi2. Né? Então, quando eu combino esses valores aqui, pela probabilidade, somo isso daqui e multiplico por 1/4, o que a gente está fazendo, então, é calculando o Wait&See, que vale 9,2. Nesse caso, o cenário médio é 5 para xi1 e 4 mais 8 dividido por 2, 6, 12 dividido por 2, 6, que é 5 e 6, que é a média, que é a esperança dessas variáveis aleatórias. Para a esperança, a solução do problema EV, né, é 9,2. Então, nesse caso, o Wait&See é EV 9,2, tudo bem. E o que a gente precisa fazer aqui para tentar limitar o VSS e o EVPI? Bom, até então, até antes de introduzir esses conceitos dos pares de subproblema, a gente tinha essa expressão aqui para limitar VSS e EVPI. Só que nesse caso, se a gente considerar a solução de primeiro estágio para o cenário médio, essa solução de primeiro estágio para o cenário médio, ela não é viável para todos os 4 cenários. Existe um, que é o cenário 4, que é o cenário de maior demanda, que a gente não consegue viabilizar a variável de segundo estágio se a gente usar a solução de primeiro estágio da esperança da variável aleatória. Então, por esse motivo, o valor esperado da solução média é mais infinito. Isso significa que essa desigualdade aqui, ela é trivial, né? Quanto que vale essa diferença? Isso aqui vale mais infinito. Mais infinito menos grandeza finita, mais infinito. Então, esse conjunto de informações aqui para esse caso, ele gera uma informação inócua, óbvia. Né? O VSS é menor ou igual a mais infinitos, óbvio. O EVPI é menor ou igual a mais infinito, óbvio.
Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar a gente vai escolher um cenário de referência particular e vamos construir uma maneira de limitar superiormente VSS e gerar alguma informação relevante para esse problema. Então, qual é o cenário que a gente vai admitir? Nesse caso, por se tratar de um problema que tem essa interpretação de demanda, a variável aleatória ela tá representando uma demanda, né? Nós vamos utilizar a demanda crítica, que seria o cenário com os maiores valores das variáveis aleatórias. Então, esse cenário de referência, eu tenho para XI1 o maior valor de XI1 dentre todos os cenários, e o XI2 como o maior valor do XI2 para todos os cenários. E esse é um caso particular, esse é exatamente o cenário 4. Então, nesse exemplo nosso, o cenário que a gente vai escolher como cenário de referência é um dos cenários que está no nosso suporte, ele é o cenário 4. Então, a probabilidade do cenário de referência, o PR, que a gente vai usar nas expressões que a gente definiu de SPEV, etc., é PR igual a 1/4. Então, qual que é a estrutura do par de subproblemas? Nós temos aqui a função objetivo, com a parcela referente à variável de primeiro estágio, mais a parcela referente à variável do cenário de referência. Então, y1r e y2r são os valores para a variável y no cenário de referência. E aqui a probabilidade, claro, do PR. Por outro lado, aqui nós temos o 1 menos PR e uma variável y1 e y2 para o cenário K, que vai variar a cada combinação, né, do que a gente vai testar. E as restrições aqui, né, de acoplando o primeiro estágio com a referência, acoplando o primeiro estágio com o cenário K e os valores da caixa, porque aqui nós já temos, para esse conjunto de restrições aqui, né, nós temos o valor de referência que nós sabemos, que é 4, 6. Então, essa quantidade aqui e essa quantidade a gente sabe dizer, perdão, 4, 6 não, é 6 e 8. Então, isso aqui não é 4 e 6 não, isso aqui é 6 e 8, 80% de 6 e 80% de 8, tá lá. E da mesma forma nós temos as restrições agora que vão limitar o y2k e o y1k à realização XI-K, né? Aqui eu estou limitando a variável y do cenário de referência. Então, o que nós temos aqui? Uma tabela semelhante em que a gente apresenta para cada um dos 3 cenários possíveis, né, fora o de referência, a combinação dele com a referência, que é o cenário 4. Então, nós temos 3 linhas aqui, ó. E temos a solução de primeiro estágio, a solução do cenário de referência para esse par e a solução do cenário K para esse par, o késimo par, né? E o valor da solução ótima aqui. Então, agora é só aplicar a expressão, calcular essa quantidade do SPEV, né? Eu estou, então, usando o SPEV, usando esses valores, 46.6, 24.1, 22.12, e estou multiplicando isso aqui por 1/4, né? São equiprováveis, e estou dividindo, né, multiplicando por inverso de 1 menos PR, que equivale a multiplicar por 4/3. Então está aqui a quantidade. Para o caso do EVRS, o que nós temos? Quem é a solução de referência? A solução de referência é essa daqui, ó, cuja variável de primeiro estágio é 30.8 e 44 para x2. Então é ela que nós utilizamos como fixa, né? E calculamos a esperança para essa decisão de primeiro estágio fixa. Essa esperança aqui, então, considerando essas possibilidades do suporte, né? O EVRS, então, foi calculado para esse valor aqui,
tendo a solução de pior caso como a referência. Então está 40.6 aqui. E o EV/PEV é o mínimo dessa quantidade aqui, ó, né, dessa esperança, variando a solução de primeiro estágio. Essa solução de primeiro estágio aqui, ó, ela é o que resolve o problema Z de x, ela me fornece o mínimo para isso. Eu uso ela então para cada k de um AK e o próprio R, e a própria referência, né, que nesse caso o R já está aqui, então é a comparação entre 4 valores, eu calculo a esperança para 4 valores diferentes, né? Nesse caso, todos os 3 cenários que não são cenários na referência, eles têm a mesma eles têm a mesma solução, não. Eles têm estes valores aqui, ó, de solução de primeiro estágio. Então, são esses valores que eu considero para calcular essa quantidade aqui, ó. Então, eu estou tomando essa esperança para cada um desses vetores aqui, que esses vieram da tabela dos 4 cenários, os 4 cenários distintos que eu utilizei para calcular o wait and see da primeira tabela. Então, eu comparo 4 valores aqui e tomo o mínimo desses valores, que está aqui. Então, qual que é o resultado dessa nossa análise aqui, ó? Nós obtivemos o EVRS de 40.6, o EPEV de 30.94 e o SPEV de 30.94. Então, juntando isso nas desigualdades que nós construímos, o que nós sabemos? Bom, o wait and see, que foi calculado no slide anterior, 9.2. Ele é menor ou igual ao SPEV, que é 30.94. O RP é limitado superiormente pelo SPEV, é limitado inferiormente pelo SPEV e é limitado superiormente pelo EPEV. Olha o que aconteceu com SPEV e com EPEV. Os dois são iguais. Claro, o EPEV é limitado superiormente pelo EVRS, que é 40.6. Porém, aqui eu já consegui definir, né, na verdade até aqui, ó, que o RP é exatamente 30.94. O valor dele é 30.94. E quem que é uma solução para ele? É a solução de primeiro estágio para ele. Essa solução aqui, ó. 27.2 para x1 e 41.6 para x2. Por quê? Porque essa solução de primeiro estágio aqui, ó, me deu essa quantidade aqui, ó, que é o valor do RP. Então, esse resultado é interessante porque a gente parte de uma situação em que o primeiro conjunto de desigualdades que a gente criou, EV menos EV, para limitar o VSS, gerava informação inócua para o nosso problema, né? E a partir dessa construção dos cenários, o par de subcenários, a gente conseguiu, os par de subproblemas, a gente conseguiu resolver o problema estocástico sem resolver o problema estocástico. A gente resolveu uma coleção de problemas de programação linear determinístico, formulado para problemas, para cenários, os cenários que a gente tinha no suporte, mais um de referência, que nesse exemplo era um dos cenários, e a gente inferiu a solução, a gente deduziu a solução ótima do problema recourse. Por quê? Porque a desigualdade que a gente criou, né, era uma desigualdade justa. Eu consegui ensanduichar o RP entre o SPEV e o EPEV, e essa folga entre SPEV e EPEV
foi 0. Então o RP ficou ensanduichado ali sem folga. O RP é exatamente o 30.94. Então essa aqui é a utilidade desse conjunto de subproblemas, né? Você nem sempre consegue inferir o RP, resolver o RP diretamente pela construção desses subproblemas e pelo cálculo desses valores aqui, né? Mas esses valores nos permitem obter informação relevante para limitar essas grandezas VSS, para inferir então a necessidade de resolver o RP. Nesse caso a gente resolveu o RP indiretamente, por meio apenas dessa construção desses cenários e desses subproblemas auxiliares.